Amém, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, um versículo muito conhecido, mas pouco, muito famoso, mas pouco conhecido, vamos dizer assim, né? Quando nós falamos pouco conhecido, nós estamos referindo ao que Jesus realmente estava dizendo naquele dia. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Pai, nós queremos te dar graça pela leitura da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos aprender de Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O que ele estava dizendo quando ele disse essas palavras? Talvez você não saiba o quão profundo ele estava falando aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos isso nessa manhã. O que é ser caminho, a verdade e a vida. Para que você entenda isso, nós vamos ter que ir lá para o Velho Testamento e saber de que ele está falando. Jesus está se referindo ao tabernáculo de Moisés. Ele está se referindo ali ao tabernáculo que foi construído no meio do deserto, né? E depois teve o templo. Mas a figura mais emblemática aqui é o tabernáculo. Eu queria que o Guilherme projetasse a imagem do tabernáculo aí. E para nós entendermos melhor, você vai entender. Eu tenho certeza que depois dessa palavra você vai ter uma visão mais ampla de tudo que está aí. Você está vendo um acampamento de Israel em volta, mais de 3 milhões de pessoas ali acampadas. No meio tinha lá o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha esse muro, né? ele tinha um muro em volta. Esse muro tinha 44 metros de comprimento e 22 metros de largura. E ele era feito todinho de linho branco, finíssimo. Então presta atenção, eles estão no deserto. E um muro foi construído em volta do tabernáculo com linho branco, finíssimo. Lá em Apocalipse a Bíblia fala que o linho branco fala que ele vê os salvos vestidos de linho branco. Então o linho branco fala das vestes de justiça, da pureza, da santidade. Então no tabernáculo que você tinha aí, ele era todo em volta do arraial, tinha esse muro de tecido branco, dizendo assim, ó, esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é santo. Então as pessoas só podiam entrar ali descalças. Todo aquele lugar era santo. Só tinha um jeito de você entrar na porta principal, que está aqui, não vai dar para vocês verem direito. Você vê que tudo é branco, mas aqui, uma porta de 8 metros e 80, é um portão também feito de tecido. Só que esse tecido era o linho branco, com fios azul, violeta e vermelho.
Essas 4 cores, azul, violeta e vermelho, que são, essas 4 cores vão estar presentes em toda a Bíblia, em todo o tempo. Porque o número 4 fala da relação de Deus com a humanidade. Então, por isso que a Terra tem os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Quando Deus quer falar, ele usou 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho desse é simbolizado por uma cor, são essas 4 cores, que é o Mateus, né? Que fala ali da realeza de Cristo como rei, de Marcos falando de Jesus como servo, Lucas falando de Jesus como homem, e João falando de Jesus como Filho de Deus. Então isso é simbolizado no Apocalipse por 4 animais, que é a águia falando do céu, o boi falando do servo, o homem falando aí da imagem de Deus, né? E o leão falando aí da realeza. Então você só podia entrar por essa porta aqui. E essa porta, que era feita de uma cortina colorida, de 4 cores, chamava caminho. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele estava se referindo a essa porta. O único meio de você acessar o tabernáculo tinha que ser por essa porta, pelo caminho. Então, há uma jornada, Jesus está falando de uma jornada espiritual. A primeira coisa que eles viam era esse altar. Era um altar feito de bronze. Bronze na Bíblia, sempre que você vê bronze na Bíblia, fala de juízo de Deus. Ele era feito, engraçado que ele era feito de madeira de acácia, que é uma madeira, talvez a madeira mais resistente que nós temos. Porque precisava ser uma madeira que ia passar 40 anos no deserto, depois ia ficar anos e anos, né? É uma madeira super resistente, na época, né, eu creio que até hoje é a madeira mais resistente que existe. Então, ali era como se fosse meio que uma churrasqueira, onde eles pegavam o animal e matavam o animal e colocavam ali, e esse animal era queimado ali nesse altar. Esse altar, quando você entra, passa pelo caminho, fala do sacrifício. Está falando que para você ter vida com Deus, você precisa do sacrifício do cordeiro, do animal. Então, o pecador entrava até ali, o sacerdote pegava, ele trazia ali um cordeiro, o pecador confessava os seus pecados, colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, e ele confessava ali todos os seus pecados, e depois que ele confessava ali, o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro, e o animal era queimado nesse lugar, no altar, falando que ele não podia passar adiante sem sacrifício. Então, esse lugar que é chamado de santuário, né, ou átrio, ele fala da nossa salvação, do primeiro momento em que nós fomos salvos, em que nós encontramos a Cristo e reconhecemos o sacrifício de Cristo, reconhecemos que nós somos pecadores, que nós, em nós mesmos, nós não temos atos de justiça, que nós não podemos ser salvos por nós mesmos, a não ser que Cristo, o nosso Cordeiro, seja oferecido em nosso lugar, um Cordeiro sem mancha, sem mácula. Então o Cordeiro é oferecido ali, fala do sacrifício de Cristo, da nossa vida, fala do perdão, da salvação, do nosso resgate, da nossa redenção, que foi proporcionada a nós através da morte de Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Cristo é a nossa salvação. Então, quando ele está dizendo, eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, eu sou o único meio para que você possa entrar e receber o perdão de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. E depois que o sacerdote, e aí nós precisamos entender que a Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes, né? Em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, projeta para nós aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, só uma das referências, né? Existem várias referências na Bíblia, falando que nós somos sacerdotes reais, nós somos o sacerdote, e mesmo assim,
qualquer sacerdote que entrava ali, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício. Diz lá, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós ministramos diante de Deus, nós somos aquele que ministra diante de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo que Deus comprou, que Deus redimiu, que Deus nos salvou, que Deus nos libertou, o povo dele, a fim de proclamar as virtudes. Olha, por que nós fomos salvos? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos salvos, irmão, por uma razão, nós somos salvos por um motivo: proclamar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Proclamar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Esse é o motivo da nossa salvação. Quando o sacerdote saía ali do altar, ele tinha que entrar em outro ambiente, que era o santuário. E no santuário ele precisava se lavar primeiro. Então ele tinha ali depois do altar a pia. Vamos ver aqui a pia de bronze. Olha a pia de bronze. Depois de oferecer tudo, ele se lavava na pia de bronze. Então ele tinha que lavar as mãos e os pés. As mãos e os pés ele tinha que lavar. Interessante, porque tudo ali é terra, não tem tapete. Está vendo lá no fundo um muro branco, feito de linho branco, finíssimo. E ele lavava as mãos e os pés, e depois que ele lavava os pés, ele tinha que continuar andando na terra. O Evangelho de Cristo nos fala isso, que a palavra de Deus nos lava. Agora que ele saiu ali ele ia entrar no segundo ambiente, na segunda porta. E a segunda porta também era uma cortina. Era uma cortina feita do mesmo jeito, colorida, de 4 cores. Essa cortina se chamava verdade. A segunda porta, o segundo portão se chamava a verdade. O primeiro, o caminho. A segunda porta, a verdade. Para ele entrar na verdade, ele tinha que se lavar. E depois que ele lavava, ele passava então pela cortina que estava ali. Essa cortina tinha um detalhe, ela tinha um querubim bordado nela, E quando ele atravessava a cortina, ele encontrava 3 peças ali. 3 peças. Eu vou pedir o Guilherme para colocar aquele vídeo que eu mandei para você rapidinho, para a gente ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando. Você vai atravessar uma cortina agora e você vai encontrar 3 peças. Uma peça à sua esquerda, que é o candelabro, é o castiçal. Uma peça à sua direita, que é uma mesa de acácia também, toda banhada em ouro, toda em ouro. E tinha 12 pães, 6 pães, mais 6 pães. E você tinha também no fundo um altar de incenso. Um altar de incenso onde ficava ali o incenso, a fumaça queimando ali o tempo inteiro, Então, vai ser projetado para nós aí. Já está sendo projetada, Já passou o altar, eu estou olhando lá. Aqui é a pia. Então nós entramos no caminho. Essa cortina agora chama a verdade. Nós vamos passar por ela, pela verdade. E quando nós atravessamos a verdade, pronto, dá uma pausa aqui. Nós temos aqui à direita uma mesa. Aqui não está, mas ela tem 12 pães, 6 e 6, cada pão representando uma tribo de Israel. Do lado esquerdo, nós temos o castiçal, que o sacerdote chegava de manhã, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, ele entrava aqui, colocava azeite nesse castiçal, que era todo feito de ouro batido, 45 quilos de ouro, e ele colocava azeite extra virgem, puríssimo,
ali para poder alimentar as 7 hastes, né, ou amêndoas, chama amêndoa aquela parte, onde saem as chamas. Então, e no fundo ele tinha o incensário, o altar também de madeira coberto de ouro, onde ficava ali queimando brasas o dia inteiro, com um pó aromático que era colocado ali. Então ali, esse lugar, ele era enfumaçado, ficava com fumaça, né? Então, você tinha 3 objetos, cada um propósito. O candelabro, que é o símbolo de Israel, é chamado de menorá, né? Menorá. Nós vamos, tem como dar uma pausa aí, nós vemos esses exemplos. Aqui está o menorá, né? Nós não sabemos o tamanho dele, era algo grande. Então é um dos símbolos da nação de Israel. Era colocado azeite e as lâmpadas ficavam acesas. Ali era um ambiente escuro. A única luz que tinha era do menorá, do castiçal. Então o sacerdote trabalhava à luz do castiçal, à luz do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. É o que ele simboliza: a palavra, o Espírito, a vida. E ele, depois, ele ia lá na mesa da propiciação, né? A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia foi quando foi falado aqui nesse lugar. Interessante, porque a mesa, ela chama proposição ou presença. Vamos lá para a mesa agora. Mesa da proposição ou da presença. Por que proposição? Porque fala de você estar na presença de Deus, da mesa da face, né? O historiador Flávio Joséfo, que foi um pesquisador judeu, ele diz assim, que era pães sem fermento, e este pão às vezes era chamado de pão da proposição, porque seu significado literal, a palavra proposição quer dizer pão da face, o pão da face de Deus. E esse pão é engraçado que todos os sábados ele era trocado, ele ficava lá uma semana. Depois que ele ficava uma semana ali aromatizando, com incensário e tudo mais, uma turma no sábado, uma turma de sacerdote entrava ali dentro e eles comiam esse pão. Esse pão era partido entre eles, eles comiam esses pães e colocavam outros pães novinhos ali, um pão especial, feito com farinha, com flor de farinha, né? É um pão especial, sem fermento. Eles colocavam um novinho ali e eles comiam da semana passada. Aquele pão que ficou uma semana na presença de Deus, e eles repartiam, e eles comiam naquele lugar ali. O pão da proposição. O pão, a tradução, o significado da palavra proposição é pão da face. Isto é, eles partiam o pão na face, diante da face de Deus, na presença de Deus. Por isso que essa mesa é chamada mesa da presença ou mesa da proposição. Essa é a primeira menção da palavra mesa na Bíblia. A palavra mesa significa comunhão e companheirismo. Esse é o significado da palavra mesa. Mesa significa comunhão e companheirismo. Então eles não comiam esse pão sozinho, eles comiam junto, eles entravam ali e comiam. O pão simboliza a palavra de Deus. Aqui está falando, irmão, de uma vida espiritual. Você, depois que você foi salvo, tem gente que está satisfeito com a sua salvação, mas há um caminho a ser seguido. Você entrou no caminho, Jesus perdoou seus pecados, você foi salvo, lavado, redimido, mas agora você precisa ir além, você precisa conhecer a verdade. Porque até então você só foi salvo, mas tem muitas ideologias na sua mente, tem muitas filosofias, tem muitos conceitos, tem muito sofisma, tem muito engano. Sua maneira de pensar, muita coisa na sua vida agora tem que ser transformada. E o que vai transformar a sua vida? O conhecimento da palavra de Deus. É se alimentar da palavra de Deus, é andar pela luz do Evangelho, é se deixar guiar pela palavra de Deus,
no relacionamento com Deus, onde sua mente é transformada. Isso é chamado, essa porta é chamada a porta da verdade. É onde você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que Jesus está falando disso. A verdade era exatamente esse lugar, o lugar santo, onde você tinha o candelabro, você tinha a mesa da proposição, e você tinha um terceiro elemento que ficava lá no fundo, que era o altar de incenso. Então aqui era colocado brasas, e essas brasas eram trocadas de manhã e à tarde, assim como o sacerdote entrava todo dia de manhã, colocava brasas no incensário, colocava óleo no candelabro, de manhã e de tarde, 2 vezes o dia. E o livro de Apocalipse fala que essa fumaça que subia ali desse incensário, elas representam as nossas orações. Né? O incensário simboliza a nossa oração, ou seja, e tinha que entrar ali, irmãos, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. O que a porta da verdade fala para nós? De uma vida de comunhão com Deus. Uma vida onde eu me alimento da palavra, ando sobre a luz da palavra, tenho todos os meus pensamentos transformados, guiados pela palavra, e tenho uma vida de oração. O altar dourado, o altar de ouro, ele falava de uma vida de oração, um coração que queima, um coração que tem fogo de Deus. Esse fogo, é importante lembrar, irmão, que quem acendeu esse fogo foi Deus. Quando o fogo de Deus desceu sobre o altar, a primeira vez foi Deus que acendeu. Por isso que esse fogo tinha que ficar aceso continuamente. Ninguém não poderia deixar apagar esse fogo. E não poderia ser usado outro fogo. Você não poderia acender um fogo ali e colocar. Uma vez, 2 sacerdotes fizeram isso, né? Colocaram fogo estranho. O que é fogo estranho? Você pegar um fogo que não era o fogo que estava aqui. Só se via esse fogo. Deus não aceitava um outro fogo. Tinha que ser esse fogo, e esse fogo, por que Deus só aceitava ele? Porque foi Ele que acendeu. É Ele que acendeu. Então, eles foram mortos, porque os filhos de Arão, porque eles quiseram oferecer sacrifício em outro, com um fogo comum que eles acenderam. Deus não aceita obra humana. A obra que Deus aceita é somente nossa, é a obra que Ele fez por nós em nosso favor. Então aqui com esse fogo aqui, é que eles mantinham acesa o altar o dia inteiro, com aquela fumaça ali, e as luzes lá do candeeiro, lá quando eles tinham que trocar o pavio, era tudo queimado aqui. Aqui era o altar de incenso, que simboliza a Bíblia fala que Jesus é o nosso sumo intercessor, nosso sacerdote, nosso intercessor. Então, aqui fala, em todas elas você nota que tem essas barras laterais que eram para carregar. Quando eles iam mudar de lugar, o tabernáculo era móvel. Homens pegavam de um lado e de outro aqui e carregavam. Não podia nenhum animal carregar, tinha que ser homem. Só homem poderia carregar a presença de Deus, os utensílios, somente os homens, os animais não podiam. Então, resumindo, a porta da verdade é um lugar de oração, de revelação e de adoração, de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Enquanto Jesus diz, eu sou o caminho, Ele está falando, eu sou o único meio de seus pecados ser perdoados. Eu sou a verdade se refere a esse lugar aqui, onde você pode ter sua vida transformada através da palavra de Deus, da oração, da intercessão, da adoração, e ser guiado pela luz do Evangelho. É a verdade. Então agora eu já não sou um crente bebê. Eu agora já não sou um crente menino. Eu larguei essa situação minha de aleluia, glória a Deus, eu sou salvo, glória a Deus que eu sou salvo. E agora eu me lavei, me purifiquei,
e entrei no serviço de Deus. Agora eu sou um homem, uma mulher que estuda a palavra, que leio, que tem minha mente transformada, uma pessoa que ora. Interessante que eles faziam isso 2 vezes por dia. Para que não Por que tinha que ser? Porque a luz do candelabro não podia apagar. Porque a luz a brasa do incensário não podia apagar. Então, é o fogo de Deus que, como diz o texto lá na Bíblia, né? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É o fogo de Deus no nosso coração, falando da nossa vida, uma vida de comunhão. Sua vida não pode se resumir a domingo, 10 horas da manhã, você vem aqui, fica das 10 às 11h30 aqui e pronto. Isso não é vida, irmão, isso é religião. Isso mata, isso não tem condição de gerar em você intimidade, revelação, comunhão com Deus. Você precisa todos os dias de meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes se detém na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia fala que essa é uma vida, irmão. Eu não posso orar só no culto. Eu não posso ler a palavra só. Eu tenho que ter minha iniciativa. Eu tenho que ter minha vida com Deus. Eu sou um sacerdote. Eu tenho que reconhecer que Jesus morreu por mim, perdoou todos os meus pecados. Mas agora, como cristão, eu tenho a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de me alimentar da palavra de Deus, de orar, de buscar, de interceder, de clamar. Clamar pela minha família, clamar pelos meus filhos, clamar pela igreja do Senhor, a igreja perseguida, clamar pelos irmãos que estão pregando o evangelho no mundo inteiro, clamar pelo nosso país, pela nossa nação, clamar para a volta de Jesus, para que Jesus venha, clamar para que realmente o evangelho seja proclamado. Então, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, e isso tem que se exalar. Paulo diz: nós somos o bom perfume de Cristo. A nossa oração tem que chegar às narinas de Deus. As narinas de Deus. Olha, hoje lá em Israel você pode comprar esse incenso aí. Ele é proibido. Deus falou: você jamais pode. Foi proibido, Deus proibiu eles de fazer esse incensário para uso pessoal. Apesar de Deus dar a fórmula na Bíblia, né? A Bíblia dá a fórmula desse incensário. Lá em Israel, você compra ele picado, você não compra ele misturado. Mas eles vendem lá, o estoraque, a unixa, o gálbamo, que são as 3 principais especiarias ali. Eles vendem lá nos mercados separados. Então, isso fala que dá um perfume assim, agradabilíssimo. Só podia ser usado no altar, um perfume, uma forma perfumática assim, que Deus inventou e que colocou exclusivamente para isso, para servir. Então fala de uma vida de sacrifício, de uma vida de entrega, de uma vida de devoção, de adoração a Deus. Isso tem que ser a nossa vida diária. A verdade fala de uma vida diária, de uma vida diária. E quando você andou pelo caminho, você entrou à porta da verdade. Dá para voltar lá no vídeo lá, Guilherme? E agora nós temos a terceira porta, que é a vida. A terceira porta é aquela lá no fundo, lá. Tem uns querubins, só me dá uma pausa aí, só um pouquinho. Uma cortina, ela tem 4,40 metros de altura, né? 2,20 de largura. Os querubins são tecidos em fios de ouro. Ela é colorida, são 4 cores. Tem 4 colunas aqui suportando essa cortina, que é muito pesada. E apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar aqui. Ele entrava aqui, só um pouquinho, ele pegava um pouco da brasa, colocava no incensário móvel, no incensário móvel, né? Não naquela, tirava lá do altar, colocava no incensário, colocava as brasas, colocava as perfumarias, e ele ia para esse lugar. Só que aquele lugar ali, irmão, que ele vai atravessar agora, é tudo escuro. Não tem nenhuma lâmpada, não tem nada. Não tem janela, não tem nada.
E ele entrava com o incensário e com o sangue do sacrifício. E ele atravessava essa porta que é chamada de vida. Olha só, o sacerdote entrava ali então, atrás do altar de incenso, e atravessava a terceira porta, que é chamada a vida. O caminho, a verdade e a vida. E aqui ele encontrava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma caixa de madeira, a acácia também, toda banhada de ouro. A tampa dela, a tampa é todinha em ouro maciço. E tinha 2 querubins, 2 anjos ali, que ficavam de cabeça baixa. Os querubins não podem olhar para a glória de Deus. Né? Aí dá para vocês verem em outro ângulo. Eles estão de cabeça baixa, as asas tocavam. E a Bíblia fala que Deus se revela. Quando o sacerdote ele entrava nesse lugar escuro, não tinha luz nenhuma. A luz que ele tinha ali era a luz da glória de Deus. Ele trazia o sangue e o incensário. E ali, irmãos, ele... Pode deixar lá na arca, lá mesmo, onde estava. Ele trazia... E ali, a Bíblia fala que Deus está sentado no meio dos querubins. Que Deus vai se revelar, que Deus vai se manifestar no meio dos querubins. Essa tampa é chamada de propiciatório. Essa tampa fala que nós somos aceitos em Deus. É onde Deus vai receber o nosso sacrifício, todo de ouro. Os querubins estão ali. Quando você tira a tampa, lá dentro da caixa tem 3 objetos. Tem a tábua dos 10 mandamentos, as 2 tábuas. Não é 5 mandamentos numa, 5 em outra. A gente vê muita ilustração na internet, são 5 mandamentos num, 5. Não, não é isso. É 10 mandamentos em uma, 10, os 10 é a original e cópia, podemos dizer, a segunda via. Uma cópia para Deus, uma cópia para nós, como deve ser. Então ali você tem as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com a mão dele. Você tem um pote com a porção de maná, aquele pão que caiu do céu, que Deus fez lá. Engraçado o seguinte, que o maná você tinha que comer no dia seguinte, no mesmo dia, você não podia deixar para o dia seguinte. Se você comesse o maná no dia seguinte, ele apodrecia. Mas aqui, ele foi guardado num pote, ele ficou aqui guardado centenas de anos. Um pedaço do maná. E tinha também a vara de Arão. Arão é a vara de pastor dele, de autoridade, onde ele era o líder, irmão de Moisés, do sacerdócio, né? Então está tudo guardado nessa caixa aqui, esses 3 utensílios. A arca simboliza a presença real de Deus. A presença, a intimidade de Deus. O que está no coração de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu fui salvo, eu entrei no caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. E aí eu prossigo na minha jornada espiritual, agora eu entro e conheço a verdade. A verdade, né? No caminho eu tive todos os meus pecados perdoados. Eu tive toda eu fui resgatado, fui comprado, fui salvo. Mas agora eu caminho ainda, eu estou em uma jornada espiritual, eu entro na porta da verdade, e eu conheço a vontade de Deus, o coração de Deus, a revelação de Deus, eu ando pela luz de Deus, agora eu sou uma pessoa que ora, que lê a palavra, que dirige a minha vida pela palavra, né? A luz fala de direção ali, eu sou guiado pela luz de Deus, não pelas minhas vontades, não pelo meu querer. É a palavra que faz com que eu mude os meus conceitos humanos, humanistas, machistas, feministas, essas doutrinas todas que vão contra a palavra de Deus, qualquer filosofia, qualquer ismo que se opõe à palavra de Deus. Quando uma pessoa encontra com a palavra, ela entende que agora toda a sua vida foi transformada. Por quê, irmão? Porque Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo não é uma filosofia. Cristianismo não é uma religião.
Cristianismo é uma pessoa. É Cristo morando em nós. É Cristo vivendo em nós. A única religião no mundo que fala isso é o cristianismo. Que Deus, nós podemos chamar Deus de Pai. A única religião que fala que Deus é Pai é o cristianismo. A única religião que fala que Deus habita em mim. Que Deus é Emmanuel, Ele pode ter comunhão comigo. Então Jesus Cristo não é uma ideologia, não é uma filosofia. Jesus Cristo é uma pessoa. É uma pessoa. Então eu conheço Jesus Cristo, tive minha vida completamente transformada. Não dirijo mais minha vida pela minha forma de pensar humana, baseada em ideologias humanistas, satanistas, ou anticristãs. A minha forma de pensar agora é pelo que diz a palavra. O que diz a palavra é. Como diz Paulo falando aos irmãos de Coríntios lá, falando dos irmãos, vou lembrar o nome aqui, se vocês lembrarem me ajuda, que ele fala assim, olha, os irmãos lá são muito mais nobres, porque tudo que eu pregava, Paulo falando, eles conferiam para ver se o que eu estava pregando estava na Bíblia. Como é que é o nome da igreja lá? Bereia, os bereanos. Os irmãos de Bereia. Paulo pregava, ele, peraí. Ok, pode continuar. Os irmãos questionavam. Ah, mas o apóstolo Paulo, não estou nem aí, irmãos. Tem que saber se está aqui na palavra de Deus. Paulo falou, ó, esses irmãos são nobres. Os irmãos bereanos são nobres, porque tudo que eles confrontaram, toda a minha pregação, se estava dentro da palavra. Depois falou, não, está tudo na palavra, beleza. Então nós temos que ser isso, está na palavra. Está na palavra, foi Deus que disse. Se Deus diz, acabou. Então, eu conheci a verdade. E agora que eu estou na verdade, irmãos, outra porta se abre na minha vida. A vida. Eu agora vou conhecer Deus na sua intimidade. Quando eu atravesso a vida, eu chego na intimidade de Deus. A Bíblia fala que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu agora tenho uma vida de Deus. Lá no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, não tinha cadeira. O sacerdote não podia sentar, ele tinha que estar em pé diante de Deus. Ele não podia falar nada. Ele estava completamente rendido à vontade de Deus. Ali só havia fumaça. A fumaça do incensário, o sangue que era colocado ali sobre o propiciatório. E ali a presença de Deus se revelava. E ali, irmãos, fala da íntima comunhão com Deus. O que Deus está falando para nós é o seguinte: você tem uma jornada espiritual, você atravessa o caminho da sua salvação, você conhece a verdade. E depois que você conhece a verdade, a vida está disponível para você. A vida de Deus, a vida plena. Jesus diz, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida plena, vida verdadeira. E quando ele fala de vida, o Novo Testamento foi escrito em grego, e em grego ele tem 3 tipos de vida. Ele fala da vida animal, né, da vida das árvores, das plantas, da vida bio, né, de onde vem a palavra biologia. Então bio é vida, qualquer tipo de vida. Tem a vida psique, que é a vida da alma, do intelecto, a vida dos seres humanos, a vida psique. Mas ele está falando ali agora, em João, de uma outra vida. Não é a vida bio, não é a vida psique. É uma vida chamada de Zoe. Zoe, a vida de Deus. A vida de Deus. Esta vida que te dá a graça para você viver uma vida plena, abundante, uma fé vibrante em Deus, que você não está sujeito a circunstâncias. Você não está sujeito a nada desse mundo que pode te oprimir, te abater, né? Você não está sujeito àquilo que se vê, mas você está
você está contemplando a vida de Deus, você conhece a mente de Deus, você tem a mente de Deus, você conhece a vontade de Deus, você conhece o coração de Deus, por isso você se rende. Se rende. Lá em Atos 20, capítulo 20, abre para nós e fazer um favor, livro de Atos, capítulo 20, eu quero encerrar com essa palavra, Atos 20. Deixa eu chamar o Lucas aqui. Pode vir. Diz assim, olha, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso que vocês publicamente também, a vocês publicamente também, de casa em casa. 21. Não, versículo 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. De 2. E agora, impelido pelo Espírito, o Espírito Santo, olha só, minha vida é dirigida pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, agora impelido pelo Espírito, o Espírito Santo está mandando eu ir para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. O Espírito Santo não me falou o que vai acontecer em Jerusalém. 23. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha só, o Espírito Santo está me guiando, está mandando ir para Jerusalém. Ele não falou para mim o que vai acontecer em Jerusalém, a não ser o que sempre acontece em todo lugar que eu vou. Prisões, sofrimento, estão me aguardando. O que você faz com uma situação dessa? Antes, lá, quando Paulo, no capítulo 19 lá, o profeta Ágabo pegou a capa de Paulo lá e falou assim, olha, e amarrou os pés e as mãos, falou assim, vamos fazer ao dono dessa capa aqui, quando ele descer lá em Jerusalém. Os irmãos, Paulo, não desce para Jerusalém não, irmão, não desce não, eles vão te prender, eles vão te bater, mas é isso que a minha vida é essa. Está tudo certo. Deus está mandando eu fazer isso, eu vou para onde Deus está mandando. Mas olha só, irmãos, vou repetir o versículo 23 e presta atenção no versículo 24, que coisa fantástica. Ele está dizendo, olha, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Eu sei que lá eu vou ser preso e vou sofrer. Versículo 24, olha, presta atenção. Porém, em nada, olha só, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é a mais importante. A minha vida não é a mais importante. Desde que eu cumpra aquilo que Deus mandou eu fazer, aquilo que Deus diz para eu fazer, então está tudo certo. Se eu tiver que morrer, está tudo certo. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Então foi isso que Jesus estava dizendo quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que te perdoa, o que te resgata, o que te redime, o que transforma a sua vida, o que traz luz, revelação, entendimento na palavra de Deus, que traz você à oração, à intercessão. E sou eu que levo você para conhecer a intimidade de Deus. E qual lugar você está, irmão? Você está no caminho? Não, antes, você está fora do caminho, você está do lado de fora. Você está no caminho, ou seja, você foi salvo, mas está satisfeito só com isso? Só com a sua salvação? Aí parou. Irmão, Deus tem muito mais para você. Você não pode ficar aqui, irmão. Não é só isso. Isso não é vida cristã. Você ficar satisfeito só porque o Jesus derramou o sangue por você. Beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Você não vai
colocar a sua vida. Aí Paulo diz em Romanos 12, Guilherme, versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos. Eu estou rogando, eu estou implorando, né? Eu estou pedindo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, chega ali no caminho, tem aquele altar lá, que está com fogo, está lá as labaredas subindo, pula de boca nele, irmão, cai nele, senta naquele altar e morre. Morre para você mesmo, morre para suas paixões, morre para o seu ego, morre para a sua vida, que é uma vida pecaminosa, fora da vontade de Deus. Fuja disso. Peço que ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto que vale a pena ser vivido, onde você abre mão de tudo e se rende completamente a Deus. Fica perdido ali no Santo dos Santos, orando, adorando, no meio da fumaça. A fumaça te encobre, mas a glória de Deus te enche. Você vê a glória de Deus naquele lugar. Você vive a vida plena e você está satisfeito. Ali naquele lugar não importa mais nada, não importa carro, não importa casa, não importa fazenda, não importa boi. O que importa ali é a presença viva e real de Deus nas nossas vidas. Aleluia, vamos colocar-nos em pé. Louve o Senhor, adore o Senhor, glorifique o Senhor nesta manhã. Deus, eu quero entrar na porta da verdade. Eu quero entrar no caminho, eu quero entrar na porta da verdade. Eu quero ver a vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus, Senhor, não nos deixe ficar uma vida medíocre. Uma vida medíocre. Uma vida, Senhor, de final de semana, uma vida de religiosidade. Mas queremos viver uma vida plena em Deus. Uma vida plena em Deus, uma vida total, uma vida abundante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? Oh Deus. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto. Eu estou disposto a morrer por ti. Aleluia. E construirei do cume do monte um altar. E o sacrifício? E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Oh Espírito Santo de Deus, atrai-nos. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Oh Deus, desesperado de amor. eu estou disposto. Eu estou disposto a morrer por ti. Toda a igreja adorando ao Senhor. E
construirei no cume do monte um altar. E diga para o Senhor: sacrifício. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício toda igreja, sou eu. Adore ao Senhor e cante. Abro mão. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da riqueza. Abro mão. Por Abro ti. mão, Senhor. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Oh, no Santo dos Santos, você se perde. Você não sabe o que fazer. Você ali está rendido completamente na presença do Senhor no Santo dos Santos. Naquele lugar escuro, a fumaça cobre aquele lugar. A glória de Deus enche aquele lugar. Você está na presença de Deus. Aleluia. Diga: o que fazer? Aonde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Diga como Pedro: o que fazer? O que fazer? Aonde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Pela última vez, abro mão. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Ore calabashandarabassandarabassandarabas. Ore calabasoro Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Queremos te dar a honra, o louvor e a glória. E abençoar a tua igreja. Abençoamos cada família aqui presente, cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, cada avô. Encha a tua igreja da tua glória. Que a tua igreja possa entrar no caminho, na verdade, e desfrutar da vida plena de Deus. Enche-nos completamente de ti, Senhor. Faz-nos dependentes de ti, como diz Pedro. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Gera fome, fome da tua palavra, sede da tua palavra, fome e sede da tua presença, Deus. Fome e sede da tua presença. Só teus olhos me veem. Queremos buscar a tua face, queremos buscar o teu rosto, buscar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Uma semana abençoada, que o Espírito
Santo enche a sua vida, enche a sua casa. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de bênção, uma semana de bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.